Paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Tem um tempinho, que eu estou sem postar os vídeos, mas é porque muita coisa tem acontecido na minha vida e eu senti de Deus hoje gravar este vídeo para contar mais uma experiência muito forte a qual eu tive, e que seja para a edificação dos irmãos e das irmãs, tá bom? Muito obrigada pelos que se inscreveram, que Deus abençoe a todos. Antes de começar a contar o testemunho de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem do Salmo 23, que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nem temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consomem. Nesta passagem enfatiza o quanto Deus ele permite nós passarmos por situações, mas nos encoraja também a crer que Ele está conosco em determinadas situações. Muitas das vezes nós passamos lutas, provações, mas nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Então hoje eu quero trazer para os irmãos e para as irmãs um testemunho muito forte. Na verdade, esse testemunho, essa experiência aconteceu com o meu irmão, mas eu estava presente. Então eu gosto de contar os testemunhos a qual eu participo, seja da minha vida, assim como da vida do meu irmão. Eu estava presente, então eu senti durante alguns dias o Espírito Santo me tocando para que eu possa contar essa experiência muito forte e que venha edificar a vida dos irmãos e das irmãs, e eu tenho certeza que alguém precisa escutar esse testemunho e ver como que Deus Ele cuida dos seus, Ele cuida de nós, tá bom? Vamos lá. Essa experiência tem mais ou menos, tem uns 2 a 3 anos que eu não sei. Nós estávamos dormindo, era de madrugada, e de repente, meu irmão, ele levantou de madrugada e levantou e foi tomar banho. Eu levantei assustada porque eu vi que ele estava muito agitado. Então eu achei estranho e levantei também. Meu irmão já é de idade, Ele tinha mais de 30 anos. E ele começou a tomar banho. E o banho que ele estava tomando era muito quente, muito quente. É normal você colocar, banho morno, banho quente. Mas estava pelando mesmo, como se a água estivesse saindo muita fumaça. Eu achei aquilo muito estranho. Pensei comigo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nem estava entendendo, nem tinha noção do que estava para acontecer. Aí ele tomou banho, saiu do banho, Ele começou a falar algumas coisas estranhas e tal. Eu falei, meu irmão me perdoe a expressão, ele está doido. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está tendo essas atitudes? E aí, voltei a dormir. Ele tomou o banho dele, voltou para o quarto dele. Daqui a pouco ele levanta de novo, só de toalha, enrolado com a toalha assim no corpo. E aí eu levantei porque eu já estava assustada com aquilo, sem entender o que estava acontecendo. E aí ele levantou, só de toalha lá. E de repente, ele saiu pela rua. Ele saiu pelas ruas, só de toalha. E aquilo me assustou muito, muito mesmo. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus? E eu estava muito assustada, Ele nunca tinha feito aquilo. Era
umas atitudes muito estranhas. E aí ele saiu pela rua, andando pela rua de madrugada, assustando todo mundo, assustando a mim, assustando todo mundo. E aí eu fui, uma prima minha que mora aqui, no mesmo lugar que eu, falei, vamos atrás dele ali. Para eu, nem ir sozinha atrás dele, porque eu nem imaginava o que poderia acontecer. Imagina você, uma pessoa que está totalmente descontrolada, tendo atitudes estranhas, e você fica como assustada, né? Aí eu falei, vou chamar minha prima e ela vai comigo, e a gente vai acompanhar ele para ver onde ele vai e o que vai acontecer. E aí chamei minha prima e eu fomos atrás dele. Quando nós o encontramos, demorou um pouquinho, para ela vir. Quando nós o encontramos, ele estava no alto do morro, em um outro bairro, próximo que é o meu. E gesticulando, gritando, acordando os vizinhos pela rua, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu e minha prima, nós estávamos apavoradas, porque meu irmão nunca tinha feito aquilo, né? E nós sem saber o que fazer também. E aí, a gente falava com ele, vamos para casa, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Para com isso. Você vai acordar os vizinhos vão chamar, alguém para vir aqui tirar você daqui, vão levar você para outro lugar. Para com isso. E a gente sem entender nada. E aí, de tanta gente conversar com ele ficava gritando na porta dos vizinhos, acordando os vizinhos, sabe? Umas atitudes assim, muito estranhas. Andando pela rua, estava só de toalha enrolada na parte de baixo e na parte de cima sem camisa. E eu falando com a minha prima, vamos chamar ele para a gente ir embora, para ver se ele vai, ver se ele volta para casa, né? E ele falando umas coisas de nada com nada. E até que a gente conversando com ele, ele voltou, nós estávamos voltando. Quando nós estávamos voltando para casa, nós passamos em uma determinada rua, do bairro, e ele supostamente encarou um rapaz. Esse rapaz começou a encará-lo também. E nisso tinha outros rapazes também junto, né? E um começou a encarar o outro. E falei, ai meu Deus, e agora? A gente já estava naquela apreensão, naquela coisa toda de nervosismo, sem saber o que estava acontecendo. Aí de repente meu irmão falou uma coisa lá com o rapaz. Aí eu falei, moço, me liga porque ele está fora de si. Então, porque eram outros tipos de rapazes, nem vem aqui entrar em muitos detalhes. Mas os irmãos podem imaginar. Então, a gente ficou com muito mais medo de acontecer algo pior. Mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E quando Ele fala que Ele está conosco, é porque Ele é fiel. Então, ali tentando convencer meu irmão para a gente ir para casa, porque a gente estava meio receosa de acontecer algo pior. E aí foi quando que o rapaz se alterou com o meu irmão. E então, eles pensavam que o meu irmão estava querendo afrontá-los. Estava afrontando de fato, porque ele estava encarando o rapaz. Então o rapaz, obviamente, me gostou, vai. O que você pensa que é? Você está me afrontando assim do nada, tal? O que está acontecendo? E tá. Aí nós tentando chamar ele para vir embora, mas ele, fora de si, sem saber o que estava fazendo, o que estava falando, então ele continuou. E nisso juntou outros rapazes que eram colegas desse rapaz. E aí um veio com um pedaço de pau e começou a agredir o meu irmão. E eu e minha prima, nós estávamos assim um pouco afastadas, nós vimos tudo o que estava acontecendo. E a gente pedia para eles parar e eles nem paravam. E a gente para
pelo amor de Deus, ele está fora de si, ele nem sabe o que ele está fazendo, o que ele está falando. Só que eles nem quiseram nos escutar. E tinha um que era bem magrinho, né, mais novinho, pegava um pedaço de pau e sentava nas costas do meu irmão. E agrediu ele, né, com muitas palavras. Até que de tanto a gente começava a gritar, para, pelo amor de Deus, para, vocês vão matar ele. Então, no nosso pensamento, das duas, uma. Ou eles vão bater nele de paulada até ele cair e desmaiar, ou vai sacar uma arma ali, vai começar a dar tiro em todo mundo e vai ser uma confusão toda. E aí, de tanto a gente gritar para eles parar, eles até que pararam. E aí o meu irmão, né, começou a sentir dolorido, começou a sentir dor. E aí foi aí que ele parou e nós viemos embora. E meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quero enfatizar aqui? Que independente da situação, por mais que nós vejamos ali a situação em si, nós estávamos, né, assim, assustados com tudo o que estava acontecendo, mas a todo momento nós estávamos ligados em Deus. Porque, de alguma forma, eu tinha essa convicção que Deus estava guardando a vida do meu irmão. E graças a Deus, nem aconteceu pior, né? Então, nós voltamos para casa, e ele muito assim, agitado, né, com tudo o que aconteceu. Mas ele nem sabia explicar por que ele tinha feito aquilo. Ele estava fora de si, perturbado, né? Perturbação da mente, muita perturbação. E quando a pessoa está muito perturbada, vamos dizer de forma mais clara, por espíritos malignos, então a pessoa ela se descontrola, a pessoa ela fica fora de si, a pessoa ela tem atitudes que nem condiz com ela mesma, que ela nem sabe o que está fazendo, até mesmo o que está falando, fala coisa com coisa. Então, ele nem soube nos explicar por que ele estava agindo daquela forma, né? Aquela forma agressiva, aquelas atitudes estranhas, falando coisas sem sentido, né? Perturbando as pessoas. É porque ele estava perturbado, é porque ele estava com espíritos malignos que estavam perturbando ele. Então, foi aí que ele, né, contou para mim, para minha prima, que antes disso acontecer, ele teve uma visão, eu penso que foi algo muito mais que uma visão, né? Ele teve a visão de Jesus, ao qual Jesus o visitou, e Jesus disse para ele que ele passaria pelo vale da sombra da morte. Até então nós nem sabíamos disso, porque ele nem tinha contado isso para nós. E que ele passaria pelo vale da sombra da morte, mas que Deus, que era para ele confiar, né, que Jesus passaria com ele. E grande foi o livramento que Deus deu para ele. Realmente, Jesus passou com ele, Jesus livrou ele da morte, né? Então, Jesus nunca deixa os seus enganados, na verdade, ele sempre avisa. Então ele avisou, antes de acontecer, ele avisou que o adversário estava com uma fúria muito grande mesmo, na vida do meu irmão. Mas que Jesus passaria com ele pelo vale da sombra da morte e deu um livramento para ele. Então, assim, foi algo muito forte, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, né? E
Ele sempre avisa. Ele sempre avisa para ninguém se engana. E para que ninguém fique enganado. Deus, ele avisa, ele dá, tempo também para a pessoa. Muitas das vezes para a pessoa se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus enquanto há tempo. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida aqui na terra está contada por Deus. Só Ele sabe o dia e a hora. Hoje nós estamos aqui, mas Jesus pode voltar daqui a pouco. E como está a nossa vida diante dele, né? Então, Jesus passou por meu irmão no vale da sombra da morte e deu livramento para ele. Livramento, para ele rever as questões e como estava a vida dele diante de Deus, o que ele poderia consertar, E mais uma coisa que eu gostaria de falar também, que Deus, ele é juiz. Ele julga as nossas causas quando nós confiamos e quando nós entregamos para Ele. Mas por que eu estou falando que Deus é juiz? Porque Ele é juiz. Porque Deus permitiu, meu irmão passou pelo vale da sombra da morte. Mas Ele falou, eu estou contigo, eu vou passar contigo. E eu farei justiça. Então Ele é juiz. Porque Ele julgou a causa do meu irmão. Como assim Ele julgou? Ele julgou. Porque aquela pessoa que agrediu Ele, Deus permitiu o inimigo ceifar a vida dessa pessoa. Então, meus irmãos, Deus, Ele é juiz. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Porque eu falando para aqueles, a gente estava gritando para aqueles rapazes, para eles pararem com aquilo. Para eles pararem de fazer aquilo, porque o meu irmão estava fora de si. E eles nem deram a mim. Eles deram ouvido à voz do inimigo. E Deus, como Ele é justo, Ele é fiel, Ele é juiz, Ele julgou a causa do meu irmão. E o inimigo ceifou a vida daquele rapaz que o agrediu com pauladas. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de nos consertarmos diante de Deus. Você que ainda nem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite. Aceite enquanto há tempo. Reveja a sua vida como está diante de Deus. Deixa Jesus entrar na sua vida e Ele transformar a sua vida, porque Ele quer transformar a sua vida. Mas basta você dar o primeiro passo. Basta você querer. Quando a pessoa é uma nova criatura em Cristo Jesus, ela deixa a natureza pecaminosa para trás, ela deixa o velho homem, a velha mulher para trás, e ele quer obedecer a Deus, ter a vida transformada. Deus, Ele faz sim. Jesus, Ele faz sim. A partir do momento que a pessoa queira. Jesus é humilde. Jesus é compaixão. Jesus eu fico até emocionada de falar, porque Jesus é tão maravilhoso quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Porque Ele faz as coisas de uma maneira que a gente fica surpresa. Ele nos transforma. E aquela vida que a pessoa levava de pecado, no mundo, ela nem sente vontade mais daquilo, porque Jesus a transformou. Quando há uma verdadeira transformação. Então,
Então aquela velha natureza, ela morre. E a pessoa, ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, manda esse testemunho para uma pessoa, para alguém da sua família. Você que é mãe, continue insistindo no seu filho. Você esposa, você marido, continue insistindo na sua família. Porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus pode fazer. Mas basta nós darmos o primeiro passo para Ele, então fazer. Quando Ele vê que a nossa atitude, que nós realmente queremos e se entregamos a Ele, tudo muda, tudo se transforma. Então que esse testemunho venha edificar muitas vidas, que venha alcançar muitas vidas e que você possa ser transformado por Jesus. Que Ele possa entrar na sua vida de uma forma maravilhosa e transformar tudo. E você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque Ele está nos dando tempo, de nos arrependermos, tempo de voltar para Ele, Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volta enquanto há tempo. Porque os nossos dias aqui na terra estão contados. Só Deus sabe o dia e a hora. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 2 minutos, pode ser amanhã. Só Ele sabe. Então, Ele está nos dando tempo para nos consertarmos diante dEle, para nós rever nossa vida como está diante dEle. E nos consertar, falar: Deus, olha a minha vida como que está. O que eu preciso me consertar diante do Senhor. E se consertar na verdade. Tá bom, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.